2023 nós deveremos ter mais uma vez o fenômeno El Niño. É um fenômeno violento que afeta aí diretamente o nosso clima, né? E os órgãos ligados aí à meteorologia. Deixa eu botar meu sapato direito aqui que tá pisando em cima do calcanhar, não dá certo, né? Bom, pensa bem, se o fenômeno El Niño já é preocupante, já causa um estrago tremendo, imagina esse super El Niño que está sendo previsto, deixa os meteorologistas já em estado de alerta. Não apenas os meteorologistas, mas as autoridades também, que se preocupam com as consequências desse fenômeno que vem por aí, e é fato, é científico, é comprovado, a gente só não sabe aqui, pelo menos, quando que isso vai acontecer, qual vai ser a intensidade. Por isso, preparamos uma reportagem para você aí, pode rodar. As mudanças climáticas a nível mundial são sempre uma preocupação, porque afetam diretamente a nossa vida e podem ser percebidas a cada nova tragédia. E a chegada do El Niño esse ano é um fator de alerta, já que diversas previsões apontam para uma intensidade maior do fenômeno. Para entender isso, é importante relembrar do que se tratam o El Niño e a Laninha. É um fenômeno climático, né, que ele ocorre nas águas centrais do Oceano Pacífico. Quando nós temos o aquecimento dessas águas superficiais, né, do centro do Oceano Pacífico, nós temos o fenômeno do El Niño. Quando nós temos o resfriamento, é a Laninha. Tá? Esses dois fenômenos, eles não ocorrem assim de maneira pontual, né? Então são eventos sazonais. O El Niño, por exemplo, ele tem um tempo de duração de 1 ano e meio e ele ocorre a cada 3, 4 ou 7 anos. Né? O último que nós tivemos foi em 2016. Então, existe uma previsão agora que a partir do inverno nós teremos a atuação do El Niño com mais força, né? Mais força do que a Laninha. Então nós tivemos 3 anos de Laninha, que influenciaram no clima da Terra, e a partir do mês de junho, julho, nós teremos aí esse fenômeno do El Niño agindo com mais força na Terra. Na prática, o El Niño que se aproxima traz diferentes consequências dependendo da região. Ele tem consequências, né, para o mundo inteiro. Então, para o Brasil, principalmente, nós temos o aumento das chuvas para a região sul, né? Então, esse pessoal que enfrentou seca aí nos últimos anos com a Laninha do interior dos estados da região sul, eles vão ter o retorno das chuvas. E para a região norte nós teremos o aumento acentuado das secas. E como que isso influencia para a gente, né? Então, você aumentando as secas numa região florestal, a gente pode ter o aumento de queimadas, a redução das florestas, e isso tudo afeta, né, o clima global, porque ele acentua o aquecimento global. E na região sul, né, com o aumento das chuvas, nós temos a possibilidade, por exemplo, de eventos catastróficos, de enchentes, deslizamentos de terra, mas isso agora para o interior. Então nós vimos com a Laninha que nós tivemos isso na região litorânea e muita seca no interior. E agora a gente pode perceber isso no interior dos estados da região sul e sudeste. O relevo aqui da região sul também é um fator importante que causa alterações. Quando você tem porções mais altas do relevo, ela tende a dividir, né, o sentido dos ventos também. Então, por exemplo, essas massas de ar que nós vimos avançando pelo litoral durante o verão, né, elas só não foram para o interior porque nós temos a Serra do Mar na região sul, nós temos a Serra Geral, a Serra da Cantareira, né? Então todas essas serras impediram a entrada dessa umidade para o interior, né? Agora, com o fenômeno do El Niño, a gente vai perceber que as massas de ar elas tendem a avançar pelo continente e não pelo litoral. Que esse ano a gente vai ter o El Niño é um fato. Agora, o que é apenas ainda uma previsão é se será um super El Niño. O que isso significa? Que vai ser mais potente, trazendo consequências ainda maiores, como é o caso aqui da região sul, quando as chuvas podem ser torrenciais, bem mais fortes. E, claro, trazendo consequências ruins para a população. Por isso que, mesmo ainda sendo uma previsão, que a gente só vai saber se vai se concretizar lá no segundo semestre, é um assunto importante de ser tratado já agora. O último Super El Niño registrado coincide com episódios que afetaram inclusive a nossa cidade entre 2015 e 2016, como o desastre na região do Jardim Amália. Na ocasião, acompanhamos de perto as consequências do fenômeno na vida de centenas de pessoas que precisaram deixar suas casas. Nós tivemos já vários super El Niños,
né, na história, assim, desde quando se acompanha essas questões climáticas, e percebeu-se que em todos, né, nós tivemos eventos extremos, de chuva, de enchente, de seca severa em determinadas regiões. Então, cabe ao poder público, principalmente, né, no meu entendimento, acompanhar essas previsões e já se planejar para esses eventos extremos que vão acontecer, principalmente a partir do segundo semestre. Daniel Petrovski, se esse El Ninho e a El Niña, que são